cuidado com o que você ouve. Às vezes Satanás usa pessoas mesmo para soprar palavras sobre os seus ouvidos. Às vezes ele não vem, não, ele manda um enviado lá dele, lá para poder falar coisas que vai colocar sobre o seu coração desânimo, frustração, vai colocar tristeza. Irmão, se liberta disso. Jesus chamou para a liberdade, Jesus chamou para nos sermos livres. Conheça cada vez mais a verdade, que ela vai te libertar. A Bíblia diz que do teu passado Jesus já não se lembra, Deus já não se lembra mais, já foi jogado nas profundezas do mar. Então desprenda do teu passado, viva a novidade de vida, viva aquilo que Deus quer que você viva. Quando o diabo vir te acusar, manda ele para o inferno. Sai daqui, Satanás, vai para o inferno. Sabe por que ele acusa? Porque para ele não tem jeito mais, mas para você tem. Ele está condenado a passar uma vida longe da presença de Deus eternamente. Ele está condenado eternamente a passar uma vida longe de Deus. Mas para mim e para você, criados imperfeitos, mas alvo de uma graça e de uma misericórdia sobrenatural, que até hoje nós não conseguimos entender, para que nós possamos vivermos de forma sobrenatural, e para que isso traga sobre o nosso coração uma esperança de vida eterna com Cristo. É por isso que ele tem raiva de você, é por isso que ele assopra sobre o teu ouvido coisas pelas quais não tem poder mais sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo no livro de João. João, capítulo 6. E o versículo que eu falei na quinta-feira, para os que estavam presentes aqui. Irmãos, não deixe que nada roube sua atenção nessa noite, em nome de Jesus, amém? Deus tem palavra para a sua vida, você crê nisso? Irmão, você crê nisso, pelo amor de Deus, você crê nisso? Você tem resposta de Deus nessa noite, aleluias. Não sou eu que tenho uma palavra para a sua vida, é Deus que tem resposta para você nessa noite, aleluia. Então interaja com Deus nessa noite, glorifique, exalte ao Senhor, dá lugar ao Espírito Santo, porque a voz de Deus nós não ouvimos com os nossos ouvidos, nós ouvimos com o nosso espírito, nós ouvimos com o nosso coração. Às vezes você não entende nada do que é falado aqui, mas você sente que Deus está falando. João capítulo 6, a partir do versículo 50. Aleluias. João 6, 50. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Esta é uma passagem das mais poderosas que tem em toda a Bíblia. Aliás, o livro de João é um livro que eu gosto muito. Diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar, ou como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe no meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram um maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Aleluias, glória a Deus, aleluias. Feche teus olhos, amém? Irmãos, há uma batalha espiritual nessa noite, algo querendo roubar a sua atenção nessa noite.
deixo o esplendor de sua glória, sabendo do destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota. Para quê? Para dar tua vida por mim. Se isto não for amor, aleluia. O oceano secou, não estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Aleluia, Espírito de Deus. O céu não é real. Tudo perde o valor. Se isto não for amor, glória a Deus. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, aleluia, Senhor. O oceano secou. Se você sabe o nome de todo o coração nessa noite, aleluia. Não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Aleluia. Tudo perde o valor. Se isto não for amor, aleluia. Aleluia. Glorifica o Senhor em nome de Jesus, porque Ele te ama, o maior que existe. Aleluia. Exaltado seja o teu nome. Aleluias. Irmãos, enquanto os evangelistas de outros evangelhos, eles coletaram, parábolas de Jesus, eles coletaram os testemunhos pelos quais, ou pelos milagres que Jesus fazia. Eles tiveram a preocupação de ouvir pessoas que foram curadas, não somente ouvir, mas também testemunhar de forma presencial o milagre ou os milagres que Jesus operava durante o seu ministério. Enquanto os outros ministérios, os outros evangelistas, eles tinham essa preocupação em coletar os fatos. João, o livro que nós lemos aqui, ele coletou os dizeres mais enigmáticos de Jesus. Ele coletou
aquilo que muitas vezes na nossa concepção natural foge ao entendimento. Ou seja, o livro de João é diferente. Se você ler com um livro natural, dificilmente você vai entender o que Jesus estava falando. João, pela proximidade diferente que ele tinha com Cristo, ele pôde coletar apenas aquilo que o coração de Cristo falava diretamente ao ouvido de João. Por isso que dificilmente você vai ver poucos atos de Jesus no livro de João, ou pouco contexto histórico, mas você vai ver palavras, você vai ver sermões pelos quais, se você não tiver no Espírito, você não entende. E eu amo isso, porque aqui há uma igreja que tem o Espírito e faz essa leitura e busca conhecer cada vez mais, amém? Aleluias! No texto que nós lemos aqui, você percebe que houve aqui uma discussão calorosa, por assim dizer, entre os líderes, pela linguagem que Jesus usou. Jesus, ele falou: olha, é aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem vida eterna. Vocês precisam comer. Quando nós olhamos para esses versículos, a partir do versículo 50 que nós lemos aqui, dá-nos a impressão, ou eu tenho quase certeza, que Jesus apontava para si mesmo, quando ele dizia: eu sou o pão do céu, é a mim. Porque se você conhece todo o contexto do capítulo, você sabe o que Jesus estava querendo dizer nesse contexto aqui em que nós lemos: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e o pão é a minha carne. Aquele que comer da minha carne, aquele que beber do meu sangue, tem vida eterna. Só que eles não estavam entendendo, porque Jesus estava falando do que era espiritual. Jesus estava trazendo um ensinamento que como eu falei, fugia da concepção natural, mas estava trazendo um entendimento espiritual, falando assim da reconciliação entre o homem e Deus, por intermédio da sua carne, por intermédio do seu sangue. Era isso que Jesus estava trazendo nessa passagem que nós lemos. E é interessante, no versículo 54 que nós lemos aqui, Jesus ele frisa bem: aquele que comer da minha carne e aquele que beber do meu sangue viverá eternamente. Mas sabe o que é mais curioso? Que neste capítulo, por 4 vezes, Jesus cita, aparentemente de forma até aleatória, dizendo: e eu o ressuscitarei naquele dia ou no último dia. O que Jesus, dentro desses versículos que nós lemos, estava querendo dizer? Olha, aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue, vai viver eternamente. E mesmo que essa pessoa morra, eu o ressuscitarei no último dia. Porque a promessa de Jesus para nós é vida eterna. E um dos quesitos dentro desse capítulo que nós lemos é o quê? Comer a carne e o sangue de Jesus. Irmãos, é lógico que é uma linguagem espiritual que nós estamos falando. Participarmos. Talvez naquele momento, ou nesse momento, dentro desse contexto da história, as pessoas que estavam ali não entendiam, porque Jesus não tinha falado ou não tinha estabelecido a ceia ainda. Mas Jesus ele faz questão de frisar, dizendo: olha, agora vocês não entendem muito o que eu estou falando, mas vai chegar um dia que vocês vão entender. Vocês vão ouvir o que eu falei aqui, e vocês vão ter clareza sobre o que eu estava propondo aqui, sobre a relação de vocês comerem a minha carne e beber o meu sangue. Sabe o que é curioso nesse versículo? Que ao ser questionado pelos líderes, pelos fariseus que ali estavam, Jesus, no versículo 53, ele intensifica ainda mais esse ensinamento, porque ele fala: aquele que comer da minha carne, aquele que beber do meu sangue. Houve uma discussão, eles começaram a discutir: mas o que esse cara está falando? Que viagem! E eles começam a questionar a Jesus. Eles começam a falar, e o que Jesus faz? Ao invés de recuar, ele intensifica ainda mais, ele torna mais severo esta ação para um propósito de salvação. Amém? Estão entendendo? E a ideia que os líderes religiosos, os líderes judeus tinham, a ideia de beber qualquer sangue, ainda mais humano, era repugnante. Porque Deus falou a Moisés em Levítico 17:10, dizendo que qualquer homem que comer de sangue, anote aí para você estudar depois, será tirado do meio do povo. Ou seja, a palavra que Deus estava dando a Moisés estava abominando tal atitude de qualquer homem que comesse qualquer tipo ou bebesse qualquer tipo de sangue. E eles, conhecendo a lei, quando Jesus profere essas palavras, eles começam a se escandalizar com aquilo que Jesus estava falando.
porque eles não entendiam, porque estavam num outro âmbito, um âmbito espiritual. E se você não estiver espiritualmente nessa noite ligado com Deus, você não vai entender o que Ele tem para falar para você nessa noite. Amém? Só que Deus, Ele dá uma explicação do porquê que o homem, ou qualquer homem, não deveria comer ou beber do sangue de animal, ou seja, qualquer tipo de sangue. Porque Ele especifica bem dizendo que, pois a vida da carne está no sangue. Deus, Ele estava condenando, o homem, na lei, a comer sangue, a beber sangue, porque a vida da carne está no sangue. Olha que interessante, por que Deus falou isso? Porque Deus deu o sangue, Deus deu o sangue para fazer a propiciação dos homens sobre o altar, como perdão dos pecados. Irmãos, hoje, com o sangue que Jesus verteu lá no Calvário, nós temos a liberdade de ajoelharmos e pedirmos perdão para Deus dos nossos pecados. Mas na lei, todo homem que pecava, havia necessidade de derramamento de sangue, porque sangue é vida, uma vida por outra vida. Porque o salário do pecado é a morte. O homem estava condenado, e a partir do momento que ele chegava diante de Deus e pedia perdão, teria que haver derramamento de sangue. E o sangue era aspergido sobre a arca da aliança, como sinal que Deus estava perdoando os pecados. Por isso que ele fala que no sangue é a vida. Se as pessoas pecavam, um outro inocente teria que morrer por causa do pecado. Só que, glória a Deus, que hoje nós temos livre acesso diretamente a Deus, porque Jesus verteu o sangue dele, e o sacrifício dele foi aceito por Deus, e você tem a liberdade. Hoje ninguém, nada, nenhum animal precisa morrer mais, porque Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu por mim e por você. Por isso nessa noite você pode orar a Ele e falar: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, eu sou miserável, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas transgressões. Jesus proporcionou isso a nós. Ele morreu, Ele foi o Cordeiro, para que nós tivéssemos livre acesso novamente a Deus. Aleluias. E aí eu quero dizer para você nessa noite, qual é o sentimento que você tem quando você olha para essa mesa? Porque às vezes nós entramos aqui, cultuamos, adoramos, cantando, e não damos o mínimo valor para a mesa que está posta aqui. Você já olhou para essa mesa? Você prestou atenção nessa mesa? A mesa tem passado desapercebido nos nossos cultos de ceia. Somente no momento da celebração que nós olhamos, não para a mesa, mas para aquele e para a bandeja que está sendo servido. Então qual é o significado, qual é o sentimento que nós devemos termos quando nós olhamos para essa mesa? Qual o sentimento que você tem quando você olha para essa mesa, irmãos? Porque se você não tiver resposta, você precisa se converter de novo, porque isso aqui é muito sério. Qual é o significado dessa prática? Por que nós cristãos praticamos ou celebramos a ceia? Por que nós fazemos isso? É um ritual apenas da igreja? Não, isso aqui é uma ordenança. Jesus pediu para que nós fizéssemos isso. Jesus pediu para que a igreja celebrasse isso, porque isso aqui é a única forma. No versículo 64 ele diz isso: a única forma de vocês lembrarem o que eu vou fazer será por intermédio do meu comer o meu sangue e comer a minha carne. Segundo, porque isso aqui é um memorial. Irmãos, isso aqui é sério. Este culto é um dos cultos mais importantes. Isso aqui é o memorial da cruz, como praticamente se o corpo de Jesus estivesse presente aqui, de uma forma material. Então você, igreja, precisa se conscientizar da seriedade que é isso aqui. O corpo de Cristo que é partido por vós. Aleluia! Fazei isto em memória de mim. Isto é uma ordenança, isto é um memorial, é isto que Jesus tem nos pedido. Então não é uma mera celebração, não é apenas um lanchinho que nós comemos uma vez por mês, não, é a lembrança, é o memorial daquilo que Ele fez, que Ele verteu, porque hoje nenhum inocente mais precisa morrer para você pedir perdão dos seus pecados. Ele morreu por você, Ele morreu por mim, aleluias. Como o batismo nas águas, a ceia também é uma ordenança, e nós devemos fazermos isso. Só que o problema nesses dias, nesses últimos tempos, é que as pessoas elas começam a fazer greve de comunhão com Deus, dieta espiritual, não participando da ceia. Irmãos, uma vez que você conhece, você não tem escolha, você precisa. O texto que nós lemos: aquele que comer da minha carne, aquele que comer e beber vai ter vida eterna, aquele que não comer
Aquele que não beber, aquele que não estiver em comunhão, irmãos, está condenado à morte. E não é morte física, é morte espiritual. É por isso que o Paulo escreveu que há muitos fracos e muitos que dormem. Pessoas com grande potencial na igreja e adormecidos porque não participam do corpo de Cristo, não se alimentam. Pessoas que estão fracos na fé e não conseguem ter forças para vir para a igreja, para cultuar. Quando o ministério fala, vamos louvar, não tem força, estou cansado. Vamos aplaudir o Senhor, 5 palminhas tá bom. É como se o corpo físico dele estivesse partido por vocês. E é desse jeito que nós como igreja adoramos o Senhor. Aleluias. Fazendo greve de comunhão com Deus, não participando. Ele falou, faça isso. Eu estou ordenando, faça isso, porque é a única forma que vocês têm de se lembrar daquilo que eu fiz. Então quando vocês olharem para essa mesa e ver essa mesa aqui, vocês vão lembrar, poxa, como se o corpo de Jesus tivesse partido pelos meus pecados. É como se o sangue tivesse ali para me purificar dos meus pecados. Aleluias. Quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos, ou pela vida de Jesus, que o ministério de Jesus, ou no ministério de Jesus, o ponto central da vida dele foi a cruz. Ele sabia por que ele tinha vindo. Ele sabia qual era o propósito dele, o momento mais elevado da vida dele. Irmãos, mesmo que Jesus tivesse operado milagres, e que operou milagres, e nós sabemos que ele ressuscitou mortos, se não houvesse o Calvário, possivelmente talvez nós nem lembraríamos de Jesus. Nós lembramos dele porque um dia ele morreu por mim, ele morreu por você, mas também ele ressuscitou. E é por isso que nós cremos nos milagres que ele operou, na ressurreição dos mortos que ele operou no tempo do ministério dele. É por isso que Jesus ele não é canonizado, porque todo aquele que é canonizado, quando um homem santo é canonizado, há critérios da igreja que avalia a vida daquele homem enquanto ele viveu, e depois que morre, eles falam, não, esse cara era santo, e aí canoniza, se torna santo. Só que Jesus não é assim, ele desceu santo, ele viveu em santidade, ele morreu, mas também ele ressuscitou, por isso que ele não é canonizado, ele é o Senhor, ele é Deus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus ele sabia porque ele veio. Irmãos, ele não veio porque se ele não viesse, ele ia perder o status dele de Deus. Não, Jesus não precisava vir. Jesus não precisava vir. Ah, melhor você ir. Imagina o pai falando para Jesus, senão você perde o seu status de filho de Deus. Não. Sabe por que ele veio? Ele veio por amor. Foi por amor. 1 Pedro 4,8 diz que o amor dele cobrirá a minha e a sua multidões de pecado. Foi por amor que ele veio. É interessante que no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 23, quando Pedro estava pregando aqueles 3.000 pessoas que se converteram ali no dia do Pentecoste, ele faz menção de Jesus, sobre o propósito de Cristo ter vindo à terra. Ele diz assim, que Jesus veio segundo a presciência de Deus, ou seja, já estava determinado no céu. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Já tinha um propósito, porque Deus, sendo onisciente, ele sabia que por si mesmo o homem não conseguiria se relacionar com Deus, com ele. Então eles elaboraram um plano lá na eternidade. Irmãos, como entender isso? Só espiritualmente falando. Como que Jesus morre antes da criação de todas as coisas? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A eternidade não funciona como o nosso tempo cronológico. A eternidade se passa passado, presente, futuro. Por isso que a palavra nos diz que ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e ele vai ser eternamente. Aleluias. Ele veio por amor, igreja. A única razão dele ter vindo foi por mim e foi por você. E qual é a forma que você agradece a Deus por ter enviado o seu filho?
Qual é a forma que você adora? Qual é a forma que você louva? Qual é a forma que você, tem um sentimento de gratidão pelo que Ele fez? Será que nós estamos sendo gratos o suficiente? Será que você tem sido grato o suficiente por tudo que Ele fez? E eu não falo das bênçãos atuais que nós vivemos, não, mas das bênçãos eternas que Ele proporcionou com a sua morte. Vida eterna, aleluias, vida eterna. Você sabe o que, irmãos, vida eterna. Esse tempo que nós vivemos aqui é passageiro, vai passar. Vai passar. Mas o que será depois de nós partirmos dessa vida para outra? Qual é a eternidade que nós vamos passarmos, com Ele ou sem Ele? Irmãos, Jesus é santo. Jesus é santo. Ele morreu e ressuscitou porque era santo. A morte não tinha poder sobre Ele. É por isso que Jesus, Ele não é venerado, Ele é adorado, porque Ele é santo. É por isso que Jesus não é simplesmente um profeta, Ele é Deus. Ele é santo. E Ele está sobre essa igreja nessa noite por intermédio do teu Espírito. Ele está sondando o teu coração através do Espírito Santo, porque quando Ele falou que ia enviar esse Espírito Santo, Ele disse: esse Espírito que está em vocês fará com que eu saiba o que se passa no coração de vocês. E se você estiver conectado com o Espírito Santo, aleluias, Jesus fará você saber da vontade dEle acerca da sua vida. Por isso que nós precisamos buscarmos uma vida espiritual ativa, irmãos. Você precisa buscar. Nós não precisamos muitas vezes atrás de profecias e profeta, não. Há uma voz dentro de nós. Há um Espírito que move em nós. Há um Espírito que move na sua vida. O problema é que nós duvidamos daquilo que Deus já tem falado. Porque se não for por intermédio de outra pessoa, não é Deus. Deus usa alguém. Senão não vou mais na igreja. Para de vir. Deus já está falando, Deus já está explicando, Deus já está colocando ali, de uma forma quase que desenhada na sua frente. E você não está entendendo o que Deus está pedindo que você faça. Aleluias. É interessante que a alusão de Cristo como Cordeiro, ela está em toda a Bíblia. Desde a criação de todas as coisas, já há uma alusão de Cristo como Cordeiro de Deus. Olha, no Egito, quando o povo foi liberto da escravidão, lá no Egito, aconteceu um fato bem interessante que aponta para Cristo. Deus, Ele pede, o faraó não estava liberando o povo. O que Deus fala? Chama Moisés e ordena a Moisés. Se você ler isso lá em Êxodo, não lembro agora onde está. Mas Deus, Ele ordena a Moisés dizendo: Moisés, fala para o povo pegar um cordeiro. E se a família for pequena, fala para que ela se junte a outra família. Sabe o que isso diz? Comunhão. E quando vocês estiverem juntos, vocês matem o cordeiro, assem e comem a carne. Mas o sangue, o que o sangue significa mesmo? Vida. O sangue vocês vão passar nos batentes da porta, nos umbrais da porta, porque esta noite, Moisés, o anjo da morte vai passar, e aonde não houver a marca de sangue, vai haver morte. Você tem a marca do sangue? Quem tem a marca do sangue tem a vida eterna. Não há morte que pode nos parar, mas há uma eternidade que me espera. Há uma eternidade que te espera. O cordeiro morto lá no Egito, aleluias, que Deus pediu para que Moisés ordenasse ao povo, ele garantia que haveria a libertação da escravidão, porque o povo estava escravo, e a partir daquele ato, era o último das pragas que Deus determinou para que o povo fosse liberto. Só que no Calvário, aleluias, é a garantia que podemos ser livres. Quando Ele morreu no Calvário, é a garantia que Ele te deu de liberdade. É por isso que em Lucas 8, versículo 24, 18, Jesus, Ele fala que Ele foi enviado para proclamar a liberdade aos presos, ao cativo. Foi para isso que Ele veio, para te libertar. Aleluia, para que você conheça a verdade e não se torne escravos do pecado, não se torne escravo de Satanás ou do mundo lá fora. Aleluia.
Paulo escreveu Gálatas 5, dizendo que Ele nos chamou para a liberdade. Ele te chamou. Cristo foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí ele fala: portanto, permaneçam firmes, não submetam novamente ao jugo da escravidão. Ah, mas eu não me submeto mais, Eliseu, ao jugo da escravidão. Conheci a verdade, vivo livremente agora para Cristo. Será? Será que não tem nenhuma correntinha que te prende? Nenhum grilhão que ainda te aprisiona e te torna escravo? Será que não tem nenhum pecado que ainda te escraviza? Aleluias. Irmãos, às vezes, sabe o que mais nos escraviza? É a acusação de Satanás sobre a nossa vida. Nos torna escravos, não nos deixa viver inteiramente para Ele, porque Ele fica ali na orelha assoprando: você não vai conseguir, você não é digno, você não pode fazer isso porque você fez aquilo. E eu acabo me tornando escravo e não vivendo inteiramente para Deus, porque o papel de Satanás é sempre estar ali na nossa orelha. O Espírito Santo fala aqui, mas o diabo fica soprando e nos torna escravos, nos prende, não deixa que nós vivamos os mistérios, a graça de uma maneira salvífica, de uma maneira plena, sobre o chamado que Ele nos deu. Irmãos, cuidado com o que você ouve. Às vezes Satanás usa pessoas mesmo para soprar palavras sobre os seus ouvidos. Às vezes ele não vem, não, ele manda enviado lá dele, lá para poder falar coisas que vai colocar sobre o seu coração desânimo, frustração, vai colocar tristeza. Irmão, se liberta disso. Jesus chamou para a liberdade, Jesus chamou para nos sermos livres. Conheça cada vez mais a verdade, que ela vai te libertar. Aleluias. A Bíblia diz que do teu passado Jesus já não se lembra, Deus já não se lembra mais, já foi jogado nas profundezas do mar. Então desprenda do teu passado, viva a novidade de vida, viva aquilo que Deus quer que você viva. Quando o diabo vir te acusar, manda ele para o inferno. Sai daqui, Satanás, vai para o inferno. Sabe por que ele acusa? Porque para ele não tem jeito mais, mas para você tem. Ele está condenado a passar uma vida longe da presença de Deus eternamente. Ele está condenado eternamente a passar uma vida longe de Deus. Mas para mim e para você, é interessante que ele foi criado perfeito e foi condenado a uma vida eterna longe de Deus. Agora eu e você, que somos criados imperfeitos, aleluias, criados imperfeitos, mas alvo de uma graça e de uma misericórdia sobrenatural, que até hoje nós não conseguimos entender. Para que nós possamos vivermos de forma sobrenatural, e para que isso traga sobre o nosso coração uma esperança de vida eterna com Cristo. É por isso que Ele tem raiva de você. É por isso que Ele assopra sobre o teu ouvido coisas pelas quais não tem poder mais sobre a tua vida. Aleluia. Dão glória aí, igreja. Vocês estão muito quietos, ficando com medo. A cruz é a nossa reconciliação com Deus. Esse foi o propósito de Jesus. Sabe que quando Adão ele peca no Éden, quando Adão peca no Éden, houve uma ruptura da comunhão entre o homem e Deus. Ou seja, Deus já não tinha mais a comunhão com o homem só poderia se achegar a Deus mediante um sacrifício. O homem só podia se comunicar com Deus mediante um derramamento de sangue, um sacrifício. E olha que privilégio que nós temos, porque Jesus verteu o sangue dele e reconstruiu novamente esse relacionamento, esta comunhão. Em Êxodo capítulo 28, Deus manda Moisés colocar um véu extenso entre o lugar santo e o lugar santíssimo. É aquelas paradas lá que Deus pediu para que Moisés fizesse. Construa um tabernáculo, um lugar santo, um lugar santíssimo. Só que entre o lugar santo, aonde os sacerdotes poderiam transitar, havia um lugar santíssimo. Que esse lugar não era qualquer pessoa que poderia entrar, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano. Uma vez no ano. E havia esse véu extenso que indicava a separação. Ninguém poderia passar dali. Havia uma ruptura entre o relacionamento do homem e Deus. Mas quando Jesus diz lá no Calvário: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe o que aconteceu? A terra tremeu, o sol escureceu, Deus desceu em Jerusalém, e a Bíblia fala que o véu foi rasgado de cima para baixo.
Irmãos, a consequência da ruptura do véu não foi consequência do tremor da terra, porque senão rasgaria de baixo para cima, Wagner. Deus, ele chega, ele desce, ele fala: não, o sacrifício foi aceito, a comunhão, a reconciliação está estabelecida novamente. Jesus proporcionou isso para você, Jesus proporcionou isso para mim. Aleluias. O sacrifício de Cristo abriu o caminho para você falar com Deus essa noite. E mesmo assim tem muitos que não têm falado, muitos têm tido dificuldade de falar com Deus. Irmãos, enquanto eu ministro aqui, fala com Deus. Enquanto eu falo aqui, fala com Deus. Deus pode te dar uma resposta através da minha boca sobre esse altar. Deus pode te dar um direcionamento através de algo que você está buscando. Conversa com Deus. Feche os teus olhos, glorifique o Senhor. Aleluias. Fala: Pai, Pai, eu preciso de resposta. Eu preciso de resposta. Aleluias. Fala com Ele, porque a aliança está refeita. Glória a Deus. Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,19 que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo e o mundo, através do sacrifício que Cristo fez, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou esta mensagem da reconciliação. Você carrega uma mensagem sobre o teu coração. Deus confiou uma mensagem sobre o teu coração de reconciliação. Cumpra o papel que Ele pediu de, através dessa mensagem, proclamar o reino dEle. Deus tem resposta, igreja. Deus tem resposta. Talvez a resposta não venha da forma que você quer, mas Deus tem resposta. Fique atento àquilo que Ele quer falar nesta noite. Nós estamos salvos por causa da cruz. Você está aqui hoje por causa da cruz. A cruz nos salvou, a cruz nos libertou, a cruz nos proporcionou esse relacionamento com o Pai. É a cruz que nos proporcionou a salvação. Irmãos, a coisa mais simples que a palavra nos diz, ali em Romanos 10:9, dizendo que se você confessar apenas com a sua boca Jesus e crer no teu coração, você vai ser salvo. Olha o que Cristo proporcionou para você. Cristo proporcionou a salvação para você. Nós vamos encerrarmos, mas antes de encerrarmos, eu quero lembrar você de uma história que está ali em João capítulo 13. É bastante conhecido. No jantar, quando Deus fala a primeira vez sobre a ceia, muita coisa aconteceu naquela noite. E uma das coisas interessantes que aconteceu foi o fato de Jesus, do nada, levantar da mesa, no momento da refeição, amarrar uma toalha na cintura e se dobrar aos pés dos discípulos e começar a lavar os pés dos discípulos. Chega no André, lava o pé. Chega em João, lava o pé. Tiago, lava o pé. E assim ele começa. Vocês sabem que deu um desentendimento nesse jantar aí, Vocês sabem, né? Quem sabe diz amém. Qual é o desentendimento? Quando chega diante de Pedro, Wagner, Pedro, opa! Não, Senhor, você não vai lavar os meus pés, não. O Criador do universo, porque João nos diz e todas as coisas foram feitas por Ele, e nada sem Ele se fez. Tudo foi criado por intermédio da palavra, e Ele é a palavra. O Criador do universo, se dobrado ali diante dos pés dos discípulos, lavando os pés de cada um deles. E Ele lavando e falando: vocês não vão entender nada, mas vocês vão entender já já, espere um pouco. Agora vocês não entendem, mas vocês vão entender. Quando Jesus puxa o pé, quando Pedro puxa o pé, Pedro fala para Jesus: os meus pés você não vai tocar, não. Será que era chulé? Pedro, se você não deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Todo mundo deixou, por que você está causando? Todo mundo ficou quietinho, todo mundo recebeu, por que você está de frescura, Pedro? Larga a mão disso. Se você não deixar eu lavar os seus pés, Pedro, você não tem parte comigo. E aí Pedro, o que ele faz?
Se for essa parada, então me lava minha mão, lava a cabeça, me lava por inteiro, Jesus. Sabe qual foi a resposta de Jesus no versículo 10 do capítulo 13? Dizendo bem assim: quem já se banhou não precisa, ou quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, porque todo o corpo, ou todo o seu corpo já está limpo. Vocês já estão limpos. Então por que lavar os pés? Qual foi o propósito de Jesus com aquele ato de se dobrar ali e lavar os pés dos discípulos? Aleluias. Porque quando coloca os pés na bacia para Jesus lavar, automaticamente ele está colocando a parte mais suja do corpo dele. Os pés eram mais sujos. E Pedro não queria que Jesus tocasse na sujeira. Por isso que depois ele fala: está aqui minha mão, está aqui minha cabeça, lava aqui também. Porque a parte do corpo que mais suja são os pés. Pela caminhada, pela iniquidade do mundo lá fora, por onde nós temos caminhado, por onde nós temos andado. Aleluias. E é isso que Cristo faz hoje através do teu sangue, ou do sangue dele. Ele nos lava dos nossos pecados, nos lava da sujeira que está sobre o nosso coração, da impureza que está na nossa mente. Ele nos purifica. Aleluias. É como se Jesus falasse para você nessa noite: se você não deixar eu tocar na sua sujeira, você não tem parte comigo. Alguém já pegou aqui? Lava-me por inteiro então, Jesus. Jesus já estão limpos, vocês já estão limpos quando vocês se batizaram. O que Jesus, através do seu sangue, apenas faz é limpar as sujeiras das suas vestes, que são manchadas muitas vezes pelo pecado. E isso é através do sangue, porque o sangue dele tem o poder de purificar o pecado. Existem pessoas que querem colocar as mãos na bacia. Existem pessoas que escondem os pés e querem colocar somente a cabeça para que Jesus lave. Quer expor, né? Só o que lhe convém. Não, Senhor, nessa área aqui tu não vai mexer não, porque essa área eu vou tentar resolver. Você vai conseguir? Hoje é dia de expor a sujeira do coração diante do altar. Hoje é dia de Deus te tratar de uma vez por todas e lavar os seus pés, lavar a sujeira, purificar o teu coração. Hoje é a noite de um encontro, é o encontro da reconciliação. Deixe Jesus limpar a sujeira da sua vida hoje. Aleluia. Deixe Jesus tocar naquilo que está mais sujo e está te prejudicando hoje. Ele está aqui nesta noite e quer trabalhar sobre a minha, e quer trabalhar sobre a tua vida. Sabe o que Jesus disse? Quando ele levanta a mesa e senta novamente, aí ele dá uma explicação do que ele fez. Eu lavei os pés de vocês como sinal de serviço, como sinal de humildade, ou de humildade, ou até mesmo de demonstração de amor. E Jesus ele começa a falar sobre servir, mesmo ele sendo quem era. E de repente Jesus levanta a voz e fala: agora eu peço a vocês que vocês façam o mesmo. Quando Jesus fala que esse é meu sangue que é derramado por vós, pelos seus pecados, naquela mesa Jesus estava falando: assim como eu perdoei vocês, perdoe o seu próximo. Ah, mas não merece. E você merece perdão de Jesus? Pelo pecado que você cometeu hoje, pelo pecado que você cometeu ontem, pelo pecado que você cometeu essa semana. Porque nós pecamos consciente, irmãos. Ninguém peca sem saber, não. Você tem consciência que você está pecando. Só que Jesus manda te dizer nessa noite que Ele quer te perdoar nessa noite, quer te purificar através do sangue. Porque o sangue de Jesus tem o poder para purificar, nos purificar de todo o pecado. E se Jesus proporcionou isso para mim, proporcionou isso para você, dentro desta palavra da ceia, Ele fala: façam isso pelos seus irmãos. Façam isso pelas pessoas, façam isso em comunhão. Aleluias, glória a Deus. Ontem nós estávamos aqui orando, e Deus falou sobre o valor que nós temos. Porque tem pessoas, né, que se acham mais do que as outras, espiritualmente, financeiramente, ou seja lá qual área for. E aí Deus trouxe ao meu coração dizendo: poxa, será que o meu sangue é diferente?
Porque se o sangue de Jesus nos comprou, o sangue que Ele derramou por mim, que Ele pagou a minha vida, não vale mais do que Ele pagou pela sua, é o mesmo sangue. O sangue que Ele verteu por você, Luiz, é o mesmo sangue que verteu pelo Rivael. Não existe mais ou menos importante, nós somos todos irmãos. Nós somos chamados para servirmos uns aos outros, para ajudarmos uns aos outros, para colocar a mão e orarmos uns pelos outros, abraçarmos uns aos outros. Esse é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Cumpra o propósito, porque Ele te abraçou, Ele te perdoou, Ele te proporcionou salvação. Por que nós ficamos julgando o nosso irmão? Gente, não julgue. Deixa com Deus, cumpra a sua parte, lava os pés do seu irmão, sirva. Comunhão, koinonia, eu já falei aqui numa outra vez sobre essa questão, é eu colocar o meu propósito, ou eu pegar o propósito do meu irmão, e tomar parte desse propósito e ajudar ele a concluir, porque o propósito quando é dado, irmãos, é para um bem maior, não é para um benefício pessoal, ou individual, de cada pessoa, não, é para um bem maior. Aleluias. Tome ceia nesta noite, como uma reverência que você nunca tomou, porque é o corpo dele que está aqui, é o corpo dele que está simbolizando ele aqui, é por isso que nós fazemos, ele ordenou isso. Hoje é uma noite de reconciliação. Ah, mas eu estou em comunhão, Liseu. Será? Será que está em comunhão? Talvez você esteja em comunhão com Deus, mas e com o seu irmão. Hoje é noite de reconciliação. Feche os teus olhos, curve suas cabeças nessa noite. Aleluias. Aleluias. Deixe Jesus limpar essa sujeira que está sobre o teu coração nessa noite. Deixe Jesus limpar esta mágoa que você tem carregado. Deixe Jesus trazer uma purificação, aleluia, sobre a tua vida nesta noite. A única forma dele lembrar, ou de nós lembrarmos o que ele fez, é por meio da ceia do Senhor. Aleluias. Faça a sua oração nessa noite. Faça uma oração de reconciliação a Deus nessa noite. Faça uma oração de arrependimento nessa noite, ou até mesmo de agradecimento pela vida que Ele proporcionou, pela salvação, pela graça salvífica, aleluias, pela promessa de uma eternidade com Ele. Faça uma oração nessa, mas não deixe de falar palavras de amor para Ele. Ele te amou primeiro, aleluias. Ele te escolheu e te separou primeiro. Então faça nessa noite uma oração, faça a sua declaração de amor a Ele, faça a sua oração pedindo a Deus para que Ele possa tocar nessa sujeira, para que Ele possa arrancar do teu coração o que tem impedido, e Satanás tem tirado proveito, assoprado sobre essa sujeira que está sobre a tua vida, não deixando você viver inteiramente para Ele. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, sopra sobre a tua igreja nesta noite. Sopra, Pai, sobre os meus irmãos nessa noite. Senhor, toca na sujeira nesta noite. Toca na mágoa, toca no sentimento, ó Deus, que está impedindo, Pai, os teus filhos de viverem inteiramente para Ti, ó Deus. Que haja nesta noite reconciliação, que haja nesta noite comunhão. Senhor, que nós possamos, através deste ato, Pai, através da ceia, estarmos em comunhão com os outros.